Caros alunos, essa corresponde à correção da avaliação 2 de Física 2. Então, como padrão, eu tenho a avaliação aqui disposta. Ela foi variável no sentido de que houve um sorteio das questões 1, que são as questões qualitativas, como também havia sido prometido, tem as questões feitas baseadas nas questões do livro. A terceira é baseada na questão da lista. E a última, uma questão inédita. Vamos explorar cada uma delas. Eu preparei o PowerPoint já com todas as questões que eu tinha feito sorteio. Então, eu vou aqui relatar o que era esperado de vocês, sempre com a atenção de que, para a questão 1, a escolha das questões eram feitas de tal forma que você escolhia apenas uma das questões e você tinha que fazer a relação de como elas se conectam com os experimentos e os recursos utilizados na sala de aula. Isso é um tópico importante, tanto que eu coloquei no barema da avaliação a pergunta e a resposta sobre ela, a, uma avaliação para redação que vale até meio, e a associação com os recursos que vale um ponto. Soma geral disso, eu só tenho uma pergunta, vocês escolhem qual vocês queriam entre eu acho que três ou quatro questões que vocês tinham escolhido, eu acho que está aqui também, né? O número de questões. Entre três questões vocês escolheram uma, então eu fiz sorteio aleatório para quais questões seriam apresentadas, e eram seis questões possíveis. Então, a primeira aqui é a relação de independência entre amplitude e frequência de um sistema massa-mola. Essa foi uma das primeiras conclusões importantes que eu tinha mostrado quando eu fiz a demonstração utilizando a aproximação de pequenos ângulos e que a, a amplitude do, do, de um movimento independe da frequência. Então, isso era um tópico importante, porque quando a gente escreveu a equação da oscilação, a amplitude não tinha conexão com a frequência. A amplitude tinha a ver com a energia, ou seja, quando eu faço um exemplo que eu tinha dado em sala de aula, era de um instrumento musical. Você faz com que uma corda oscile para emitir um som, e aí não importa qual a intensidade do som que você impõe, você pode colocar mais forte ou mais fraco, isso aumenta a amplitude na corda, mas a nota musical é a mesma. Então, o exemplo que eu estou dando é aquele exemplo que a gente fez tanto com o applet quanto com a descrição em sala de aula do que acontece no instrumento musical. B. Os parâmetros envolvidos em um sistema oscilatório com amortecimento. Aí eu cito o exemplo do que foi aplicado, foi que eu levei um vídeo sendo analisado com o tracker para verificar se o sistema ele estava num regime amortecido, subamortecido ou superamortecido, que eram três regimes da solução da equação de oscilações, quando você considera que o corpo tem atrito e um atrito viscoso, e esse atrito viscoso entra na expressão, fazendo com que as oscilações elas diminuam de amplitude, nunca de frequência, ao longo do tempo. Nesse caso, existe um termo que altera um pouco a frequência, porque a solução da equação diferencial propicia isso. E aí eu levei o WMAX, o máxima, né, o programa para fazer a resolução de equações diferenciais, e peguei os trechos da equação que correspondem ao que acontece com a amplitude, com a fase e com a frequência. E aí a gente analisou cada um dos termos delas e via como, o que acontecia quando você entrava numa certa frequência. A gente viu que tinha uma solução que ela era complexa, e quando você extraía a parte real dessa solução, você conseguia descrever o fenômeno, você conseguia descrever o fenômeno de amortecimento em três regimes. E o principal era dado pelo limite que a gente chama de o limite de amortecimento, que é o subamortecido. Desculpa, o subamortecido é abaixo do amortecimento. Criticamente amortecido. Criticamente amortecido, não existe mais oscilação, assim como o superamortecido. Mas no superamortecido você tinha um regime quase rígido, e no subamortecido o sistema ainda apresentava oscilações, mesmo que com amplitudes menores. Então, assim, eu associei o que acontece no sistema oscilatório. Funcionamento do tubo de Pitot, esse item C. O funcionamento do tubo de Pitot é diretamente relacionado com a aplicação da equação de Bernoulli. Ele é um dispositivo em que você tem a entrada
de um fluxo de um fluido, mas com duas situações. Você tem um barômetro do tipo U nele, em que parte da pressão é estimulada pela dinâmica do ar entrando e parte dele é da pressão hidrostática. Então, independente de haver fluxo de ar nele, você tem a pressão hidrostática. Isso no tubo de Pitot, por exemplo, em avião, é utilizado para medir a altitude dele, a hidrostática, e o fluxo dele é medido pela parte dinâmica, com o ar que entra e acaba também estimulando o aumento da pressão. Eu mostrei que o tubo de Pitot, quando ele apresenta um furo extra, ele consegue medir a diferença entre a contribuição dinâmica e a contribuição hidrostática. Vocês poderiam ter feito um desenho, poderia ter apresentado um desenho aqui, mas vocês poderiam ter feito um desenho explicando o funcionamento do tubo de Pitot. E para isso, eu levei a apresentação em PowerPoint com duas representações do tubo de Pitot abertos. Né? Eu representei ele para o caso de um carro de Fórmula 1 e para os tubos de Pitot que são usados em aviões. Aí, como explicar o voo de helicóptero sob a ótica do princípio de Bernoulli? De novo, uma pergunta que envolve o princípio de Bernoulli, mas é lembrar que as hélices de um helicóptero vão funcionar muito parecidamente com o que acontece com as asas de um avião. Ele vai ter uma certa hidrodinâmica, essa hidrodinâmica ou aerodinâmica, uma vez que a gente está falando do ar, ao fazer com que as hélices girem, vai fazer com que exista uma diferença de pressão na parte inferior e na superior. Isso porque o ar vai fluir com mais facilidade na parte superior e menos na parte inferior. Como as alturas da hélice em relação ao solo, elas na parte inferior e superior basicamente são as mesmas, esse termo na equação de Bernoulli ela é cancelada, o que faz com que a pressão dependa única e exclusivamente das velocidades, ou seja, quando você tem uma velocidade maior na parte superior, você tem uma pressão menor, enquanto que na parte inferior, onde tem uma velocidade menor, você vai ter uma pressão maior. Isso cria uma diferença de pressão que vai fazer com que surja uma força que é dada pela pressão sobre a área das hélices, somada a todas as hélices que podem existir no helicóptero, e aí, dada a velocidade que ele gira, isso vai criar ele vai permitir que a força seja maior do que o próprio peso do helicóptero de tudo que existe dentro do helicóptero, e fazer com que ele alce o voo. Aí o que eu apresentei para vocês era outra parte de uma apresentação em PowerPoint, fazendo corte da asa, explicando tudo isso com uma videoanimação. Eu mesmo preparei uma videoanimação mostrando o que acontece com o fluxo de ar na parte inferior e na parte superior. Então eu poderia fazer um experimento, já tenho ideia de ter um experimento de fazer com a asa e mostrar o que acontece para que ela suba usando, por exemplo, um ventilador. Item E, explicação como a velocidade do som muda com a densidade do meio em que ela se propaga. Essa é uma questão bastante crítica e importante para ser respondida, porque ao contrário do que as pessoas pensam, é que a velocidade seria diretamente proporcional, a velocidade do som no meio seria diretamente proporcional à densidade do meio, mas ela é inversamente proporcional. Então isso cria um certo conflito, porque a gente sabe que o som se propaga com uma velocidade maior na água e se propaga com uma velocidade maior ainda, por exemplo, em metais. E a gente sabe que a diferença importante nesses elementos é a densidade. Mas a gente esquece que também a expressão é, na verdade, diretamente proporcional ao modo de compressibilidade, e o modo de compressibilidade a gente aprendeu na unidade de 1. Ela tem muito mais a ver com a elasticidade do material, e essa elasticidade ela pode ter uma contribuição muito maior do que a densidade. Então, a densidade pode crescer e decrescer numa certa proporção, mas o modo de elasticidade pode ter uma flexibilidade muito maior, e é exatamente isso que acontece em materiais. Então, ela é inversamente proporcional à densidade, porque a densidade, na verdade, vai impedir que você tenha uma certa flexibilidade no trânsito das partículas para transmitir a perturbação de uma partícula para outra. Por isso que ela é inversamente proporcional. Mas a elasticidade vai criar uma componente, o que a gente chama de grau de liberdade maior do que a própria densidade e vai permitir que você propague a perturbação do som, já, uma vez que são as partículas que se deslocam, mas sem perturbação, de forma mais fácil entre materiais. E aí eu tinha também uma videoanimação em PowerPoint, além de exibição de alguns vídeos do que acontece com a densidade do ar e a pressão dele para demonstrar as equações que
mostram como a pressão está relacionada com a velocidade do som. Por fim, a afinação de instrumento e o conceito de ressonância, eu levei um diapasão e até levei as caixas de som para tentar mostrar o efeito de ressonância, né? E a gente não conseguiu ouvir bem o som porque não usei o microfone, ouviu pela caixa. Isso porque as caixas têm uma qualidade um pouquinho inferior, de modo que elas, quando elas captam sons muito baixos, elas já cortam, elas têm um nível de corta baixo para evitar ruído, que já cortam sons que são muito fracos, como a da ressonância que eu estava tentando mostrar para vocês. Mas eu deixei o aparelho, o diapasão na mão de vocês e emiti um som via celular. E aí vocês conseguiram sentir ele vibrar na mão. Isso daí é um efeito de ressonância. E eu expliquei como é que é feita a afinação do instrumento, porque o que acontece é que você pode percutir a corda e deixar o diapasão em contato com o instrumento. Se a corda não estiver na afinação do instrumento, não vai haver ressonância no diapasão. Então você vai mudando a tensão na corda usando os tensores que você tem lá no instrumento musical, seja um contrabaixo, um violão, uma guitarra, até que quando você percute a corda, a nota correspondente vibra. E aí você pode fazer toda a afinação do instrumento relativamente àquela corda que você já afinou. Eu estou falando de corda, mas a mesma coisa se aplica para instrumento de sopro. O que acontece é que não necessariamente alguma nota solta ela corresponde ao modo de vibração do diapasão. Então, o diapasão geralmente eles são padronizados e existem as afinações dos instrumentos, então você pode comprar o diapasão que tem a ressonância com uma certa frequência, mas a mais comum é o uso do diapasão que é afinado em Lá, 440 Hz. E aí você emite a som no instrumento nessa frequência, e aí você vê se acontece de você, ao percutir a nota ou você emitir o som por sopro, ela faz com que o diapasão vibre, e aí com isso você reconhece a afinação. É esse tipo de relação que eu estava esperando para vocês. Supondo que vocês acertaram tudo, então o item total aqui vai te dar 2,5. Isso já permite a gente passar para as outras. Eu queria demonstrar para vocês como todas as questões já estavam no livro e muitas delas praticamente resolvidas. Por exemplo, um item resolvido é da questão que está aqui, que é achar as três frequências mais baixas do som em um tubo de 1 metro de comprimento que está fechado em uma extremidade e aberto em outra. Isso daí corresponde àqueles sons que são típicos instrumentos de sopro, né? Eu falei que as frequências permitidas são essas, então você já tem todos os elementos para resolver, sendo que a frequência da primeira ordem é V sobre 4L. Aí era aplicar, veja, achar as três frequências é o mesmo exercício, está dada a resposta. Então, a gente pode fazer isso, então fazendo isso usando a lousa digital, deixa eu botar a lousa digital aqui, vamos lá. Então, 2, deixa eu mudar a cor disso aqui para branco, 2A. Vimos aqui pela fórmula, e formulário também já tinha isso, veja, formulário, não esquecer que vocês podiam consultar o formulário aqui, não precisava de cola nenhuma, estava aqui. E aí você tem a questão, a frequência NV sobre 4L, isso aqui seria o jeito de resolver, você lembrando que o comprimento, ele é um múltiplo de 1/4 do comprimento de onda para instrumento de sopro, que é diferente aqui quando a gente tem um instrumento de cordas, né? Fixas. E aí você lembra que na primeira ordem n é igual a 1, L é igual a 1, então você consegue obter a primeira, a primeira oscilação. Então é isso que eu vou fazer, é usar da mesma forma que está aqui, F1 é V sobre 4L. L1 é igual a V sobre 4L. Como está dado no problema, está dado sim, que o tubo tem 1 metro de comprimento e está fechado na extremidade de outra aberta. Mas a gente tem a velocidade do som. Então a gente sabe que é 345 metros por segundo. Como a gente sabe, está aqui anotado na prova. Desculpa, tá 345, mas está 340 metros por segundo. Vamos aos 340 metros por segundo. Então isso implica que L1. Desculpa, eu coloquei L1, mas isso aqui é frequência 1, a primeira ordem. Então, deixa eu apagar e colocar F. Deixa eu apagar esta e colocar F1. F1 vai ser igual a 340 metros por segundo, dividido por 4 vezes 1 metro. Então, F1
igual, é só pegar a calculadora, deixar ela já armada aqui. Para zerar essa calculadora, eu sou da ESC. E 340 dividido por 4, 85 Hz. 85 Hz. Agora, para avançar nessa questão, requer um pouco de atenção. Veja que ela corresponde exatamente ao que estou esperando aqui. Mas note que na resposta ele põe F3 e F5. Por quê? Porque instrumentos de sopro, a segunda e a terceira ordem, elas são obtidas, lembrando que as ressonâncias só vão acontecer com N igual aos números ímpares. Como elas são múltiplas inteiras de 1/4 do comprimento de onda, sendo que os números adotados são números inteiros, deixa eu só me afastar aqui para que vocês possam ver, né, a questão não atrapalhou na resolução em si, mas o que a gente precisa fazer é considerar esses números inteiros. Então lembrar que a F3 vai ser a mesma coisa que 3 vezes a F1, e a F5, onde vai acontecer a outra, acontece 5 vezes a frequência 1. E aí, tudo isso aqui é resolvido de uma forma muito rápida, é só multiplicar. Então, o F3 vai ser 3 vezes 85 Hz, o que implica F3 é igual, aproveitando já a solução que está lá, multiplicar por 3, 255 Hz, 255 Hz, e a mesma coisa aqui. Então, o F5 é igual a 5 vezes 85 Hz, que fornece uma F5 de 5 vezes 85, 425 Hz. Veja como está batendo a 255 e 425 Hz. Um exercício dado, um exercício resolvido do mesmo jeito na prova. Na prova não, no livro. Então vamos para o item B. O item B, ela é um pouquinho diferente, mas também estava na prova, né? Item B, aqui eu desci no formulário, deixa eu ver. B, qual é o período de oscilação com deslocamentos angulares pequenos de uma vareta uniforme de comprimento L igual a 1 metro, que oscila em torno das extremidades? Isso que é importante, porque eu dou aqui o momento de inércia em relação ao centro da vareta de L, então ele tem uma distância em relação à extremidade de L2. E aí eu falo, lembre de usar o princípio de Steiner, porque a gente fez um exercício na prova associado ao princípio de Steiner. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer dessa forma. Ou isso aqui eu vou pegar aqui a apresentação no PowerPoint e mostrar aqui, bom, se eu avanço aqui, esse tá, o exercício aqui, ó, 12.9, exemplo 12.9 é exatamente isso aqui. O ponto era só lembrar, né, que a expressão que está aqui, deixa eu postar na prova, ela está aqui. Opa, desce. Para um momento de inércia, desculpa, para um pêndulo físico, o período é só você. Eu já colocar aqui, período é igual a 2π raiz quadrada de I sobre mg e d. mg e d. O, o que vocês tinham que fazer era calcular o período. Sair daqui que eu estou atrapalhando. T, 2π e mgd. E saber o momento de inércia. Então, a nossa briga é, a gente sabe que o momento de inércia em relação ao centro tem que ser feito utilizando o momento de inércia pelo princípio de Steiner, né? Vai ser o momento de inércia calculado para o centro mais um md quadrado. O que vai vir ser md quadrado? Deixa eu ver se eu consigo pegar na questão o desenho. Ctrl C. E colocar aqui na lousa. Ctrl V. Consegui, assim, tipo, não com a melhor das aparências, mas está aqui. Ela tá, é um 12, em relação ao centro, um 12 avos de ml quadrado. O que a gente quer, efetivamente, é calcular o momento de inércia feito aqui na extremidade, em que você tem um certo deslocamento aqui, que não é L, mas é L sobre 2.
Então, esse aqui é um D, que é a distância que você vai ter em relação ao centro. E esse D é o que a gente vai substituir aqui, porque ele vai ser L dividido por 2 elevado ao quadrado. E o I central vai ser 1/12 de ml quadrado. Então a gente vai já conseguir calcular o momento de inércia. Deixa eu substituir a cor aqui, Ctrl Z. Calcular o momento de inércia como 1/12. Não está dando para ver aqui, mas dá para ver aqui, né? 1/12 de ml quadrado, mais um M, e o D é L sobre 2, que eu vi muita gente errando, elevando só L quadrado e não 2 ao quadrado. Então, isso aqui foi nesse momento de inércia errado. E aí, quando eu calculo aqui o momento de inércia, ele vai ser 1/12 de ml quadrado, mais um M, L ao quadrado, sobre 4. Aí a gente tira o mínimo múltiplo comum disso aqui, isso vai parecer um I igual, aqui vai dar 3 ml quadrado, ml quadrado, mais aqui, tá, ó, 12, desculpa, tá errado, isso aqui vai continuar ml quadrado sobre 12, na verdade, o mínimo comum é todo 12, e aqui sim vai dar 3 ml quadrado. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui vai somar ml quadrado com 3 ml quadrado, vai dar 4. 4 sobre 12 vai dar 1/3. Então, significa que o momento de inércia resultante vai ser 1/3 de ml quadrado. É esse I que a gente vai colocar aqui dentro. E quem é o D? D é lembrar que é a distância que o corpo guarda em relação ao centro de massa. Então, o corpo gira um ponto que tem uma certa distância do centro de massa de uma vareta uniforme está no centro dela. Então, novamente, isso aqui vai ser L sobre 2. Então, como podemos substituir a expressão, né, voltar para esse lado. Então, T vai ser igual a 2π. O momento de inércia vai estar aqui como 1/3 de ml quadrado. E aqui a gente vai ter mg, e o L aqui vai ser L sobre 2. A gente pode cortar uma série de elementos aqui, que é, por exemplo, esse M, esse L consegue cortar com esse L, e no final das contas a gente vai ficar com o período é igual a, não depende de L, raiz, desculpa, antes que eu esqueça, esse 2π, a gente esqueceu o 2π, raiz, daí o L fica aqui em cima, que a gente tem a medida de 1 metro, o M já morreu, e fica, não, fica 2/3 de L, porque esse 2 sobe para lá, e sobre G. Isso aqui tem uma característica interessante, né? Porque ele é muito parecido com a expressão do pêndulo simples, que é 2π raiz de LG. E tanto que no exercício que a gente fez em sala de aula, esse 2/3 saía, a gente sabia que ele era menor, o pêndulo físico, em período, em 2/3 do período de um pêndulo composto. Desculpa, o pêndulo composto é um período menor do que o pêndulo simples, em uma raiz de 2/3. Mas não é isso que é pedido, a gente já tem que calcular ele, então já dá para calcular. Deixa eu forçar aqui porque a mesa digitalizadora por algum motivo travou. Deixa eu apertar o botão aqui. Tá, destravou. Certo, então vamos substituir os termos, só anotando aqui, né? L a gente tem 1 metro. Eu deixo vocês usarem aqui 10 metros por segundo ao quadrado. E é tudo que a gente ao quadrado. Está permitindo escrever? Deixa eu ver. Nem sei o que fazer aqui para recolher esse bichinho. Não tem jeitinho de recolher? Deixa eu... Não tem, olha. Achei que conhecesse. M, o segundo, sei lá, Ctrl Z.
10 metros por segundo ao quadrado. Para aparecer todos os tempos. Agora, então, a gente consegue substituir aqui o t. Então, ele vai ficar 2π raiz de 2, porque é 2 vezes 1, terços, dá 2 de 30, né? Ou seja, t é igual, agora vou pegar a calculadora, ESC, 2 dividido por 30, pega a raiz quadrada é arroba, e vezes 2 vezes p. Tá, aqui 1,62 segundos. Se a gente conferir lá na prova, ó, 1,64 deve ter colocado alguma coisa de diminuído algum valor, mas tá próximo. Deixa eu ver até na calculadora se eu não arredondei direito. 1,62. 1,64 segundos, deve ser algum problema só no arredondamento. Então tá. Ah, tá, óbvio, porque ele usa 9,81 ao invés de 10. Então, essa é a razão de dar um valor. Temos o 2B feito. Deixa eu ver se o 2C ele é curto. VC. Uma onda harmônica é descrita por repetição é 0,03 seno de 2x vezes 3,5t. Indica sua amplitude, comprimento de onda, frequência, período, fase, sentido de deslocamento e velocidade sucedendo. Melhor a gente abrir uma outra lousa aqui e escrever o 3C. 2C. 3C. Certo. E agora, por prudência, eu vou escrever a fórmula aqui. Y é igual a 0,03 vezes seno de 2,2x, 2,2x, mais 3,5t. Nesse aqui eu só fiz uma coisa diferente em relação ao que estava na prova não, no livro. Porque no livro tem que dizer, a função de onda de notação harmônica no corda é yx3 0,03 seno de 2,2 x menos 3,5p. Não muda nada, é como se fosse a diferença de uma onda indo e de uma onda voltando. Então todos os valores calculados vão ser os mesmos que estão aqui demonstrados, demonstrados aqui no livro. Então, você tem aqui, onde está no livro, na seção 13.11, os detalhes. Eu vou fazer, de qualquer forma, aqui na prova. O que a gente sabe? Vou marcar aqui em vermelho. Que esse termo diretamente já te dá amplitude. Esse termo aqui é K. E esse termo aqui é ômega. O que a gente tem que lembrar o que é K e o que é ômega. A gente sabe que ômega ela é como a velocidade angular é 2π sobre tesão. E que a gente sabe também que o K é o equivalente espacial do ômega. Ele vai ser o 2π sobre lambda. É isso que vai permitir a gente calcular cada um deles. Então, feito, né? A gente sabe, primeiro item, a gente sabe que quando eu fizer aqui a avaliação para vocês, o primeiro item é identificar. Opa, não estou na prova errada, essa não é a prova. Esta aqui, que é a prova de vocês. Deixa eu pegar aqui, essa aqui que é a prova de vocês, Q2. Identificar a expressão correta, bom, estou identificando. Usar os harmônicos corretos, não, isso aqui na questão 2. O item C, amplitude, primeiro item. Então, amplitude a gente já sabe, é só colocar nas unidades certas, 0,03 metros. Agora, o segundo item, pedindo calcular calcular o comprimento de onda. O comprimento de onda vem pela expressão de K, que é essa aqui. Então é só a gente lembrar que lambda é igual a. Isso aqui é o item C. Bom, tá tudo dentro do item C. É a mesma coisa que 2π sobre K. K a gente tem como 2,2, portanto, lambda é igual a 2π sobre 2,2. Eu acho que essa aqui a gente vai fazer até em sala de aula. Desperdício não aproveitar para fazer isso na resolução. Deixa eu colocar a calculadora. E aqui a gente tem 2 vezes P dividido por 2,2. E 2,8, 2,9 dá 2,9 metros em termos de comprimento de onda. Agora,
próximo tópico da questão de comprimento de algoritmo de comprimento de frequência. Frequência eu pus aqui 2πtesão, mas eu poderia escrever que ômega é 2π vezes a frequência. E, portanto, posso escrever a frequência como ômega vezes. Não, isso mesmo, 2 dividido por 2π. Isso implica então que a frequência vai ser o ômega está dado aqui, 3,5 Hz dividido por 2π. Portanto, frequência é igual a calculadora ESC. Tirar aqui Ctrl. Agora me pegou, porque eu nem sei o que eu fiz. Alt Tab, ESC. Isso é 3,5 dividido por aparentes 2 vezes π. Fechou? 0,56 Hz. Igual 0,56 Hz. Em seguida é pedido o período. Você já tem a frequência, né? Frequência, período. E a frequência do período é só lembrar que frequência é igual a 1 sobre período, que implica que a gente tem que o período é igual a 1 sobre a frequência. A gente pode então substituir os valores, é igual a 1 sobre 0,56 Hz e, portanto, o período é 1. Isso aqui então Ctrl S, eu acho que manda do seno hiperbólico. 1 dividido por 0,56 dá 1,79. 79 segundos. É inverso do Hertz, né, que é 1 sobre S. Agora, tem última parte não, né, tem mais alguns itens, né? Fase e sentido de deslocamento. Fase, vírgula, sentido de deslocamento e velocidade associada. Então, fase, a gente está vendo que não tem delta aqui. Então, a fase delta é igual a zero. Por fim, o sentido, ela está positiva. Positiva não é deslocando da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Então, sentido igual da direita, de direita para a esquerda. E agora a velocidade que eu vou fazer na próxima linha, né? Velocidade associada. Bom, velocidade, a gente tem que só lembrar uma combinação de ômega e k. Né? O que a gente tem é que a velocidade é dada como lambda sobre t, ou lambda vezes f, e, e a gente tem tanto lambda quanto f, portanto, a gente já pode calcular ela como 2,9 metros dividido. Sim, se eu usar o período, é 1,79 segundos, dá para fazer isso, 1,79 segundos, o que implica que a velocidade, igual usando a calculadora, 2,9 dividido por 1,70. Isso dá 1,62 metros por segundo. 1,62 metros por segundo. Isso corresponde à resolução apresentada aqui. E, de novo, eu deveria ter arredondado para a primeira casa, como eu comecei a fazer, daria 1,6, o período 1,8. Eu deveria ter arredondado para a primeira casa, porque é como eu fiz aqui. Né? Eu deveria ter arredondado todos para a primeira casa, porque daí ficaria coerente com o número de casas que tem no negócio. Tomem o cuidado de vocês fazerem o próprio arredondamento. Certo? Certo. Joia. Agora, acabou esse item, que é o C. Eu posso passar para a questão D. Uma corda de violão de 70 centímetros, 10 graus tensionado a 10 minutos apresenta um movimento ondulatório, um comprimento de onda de 5 centímetros e amplitude de meio centímetro. A energia total das cordas. Engraçado, eu não pus a questão aqui, mas ela está no livro. Vou saber agora. Achei que estava na apresentação, mas vou colocar outro tópico e vou colocar aqui. Mas o importante, assim, quem não estava sabendo a questão da energia, é só lembrar
que a energia está descrita aqui nas equações, e veja que eu tenho a expressão, a energia é meio de μ ômega quadrado a quadrado delta x, isso para a corda. E aí você também tem a potência, esse delta x pode ser escrito como v delta t. Então você tem a velocidade, você também tem você tem a velocidade da corda, você tem o intervalo de tempo, você consegue calcular a potência. Aqui eu coloquei para a expressão, não está aqui, aqui ó, P é delta S, delta T, por exemplo, eu tenho, portanto, é μ ômega quadrado ao quadrado V. Mas, se a gente olha aqui em cima, a gente está falando de energia total da corda. Então, vamos lá. Primeiro, bom, deixa eu anotar as informações. Né? O comprimento da corda é de 70 centímetros, portanto 0,7 metros. A massa dada é E igual a 10 gramas, e isso aqui convertido em quilo, ela seria 10 a 10 a menos 3. Isso aqui fica 10 a menos 2 quilos. O, a força aplicada de tensionamento da corda 10 litros, está no sistema internacional. Relatório, tá. Tá falando que o comprimento da onda é 5 centímetros. Lambda é igual a 5 centímetros, portanto, é 5 vezes 10 a menos 2 metros. E é amplitude 0,5 centímetros. Amplitude igual a 0,5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Tá. Para resolver qual é a energia total da corda. Primeira coisa assim, olhando na equação, deixa eu baixar aqui, eu acho que minha cabeça está atrapalhando ali, deixa eu subir aqui, ela está aqui embaixo, não sei se eu devo ter cortado um enter aqui, mas ela está aqui, delta E é mi ômega quadrado ao quadrado delta x, então deixa eu colocar aqui, delta E é igual a mi, ou mi, ômega quadrado ao quadrado, e delta x. Aí como é para a corda toda, a gente tem 30 centímetros de corda. A primeira coisa que a gente tem que calcular é Mi, a gente tem que lembrar que a relação entre Mi e a força, ela precisa da velocidade da onda na corda. Então aqui, cadê a questão? A gente tem isso aqui, ó, velocidade, G, V é força sobre Mi. Então, V igual a raiz quadrada de força sobre Mi. Isso permite a gente isolar o Mi. Então a gente pode escrever uma relação que depende do Mi. Então vai ficar Mi é igual a força sobre a velocidade ao quadrado. Na verdade, na verdade nem precisava fazer isso. Na verdade, o que eu preciso é a própria velocidade. Porque a gente sabe que a velocidade vai ser igual a delta x sobre delta t. Mas a gente só precisa calcular mi. E mi é igual a massa sobre comprimento, vezes que a gente tem tanto a massa quanto o comprimento. Se eu substituo os valores para mi, mi vai ser igual a massa de 10 a menos 2 quilos
sobre 0,7 metros. Então, dado aqui deixa eu sair da frente, que eu esqueci de sair da frente. É, é 1x2 negativo dividido por comprimento que é 0,7 centímetros. Notação científica, V é 1,42 vezes 10 a menos 2 quilos por metro. Como a gente tem a força, não tem como calcular a velocidade. Então, vamos lá. Velocidade é igual a raiz de 10 newtons sobre a μ, que é 1,42 vezes 10 a menos 2, tá ligado? Aqui, 2. Isso implica que a velocidade é igual para a calculadora. Vou subir um pouquinho a calculadora. Vou subir aqui porque estou aí no lado de baixo. Então, ESC vai ficar 10 dividido por 1,42 x2 negativo, 2 negativo. E agora tirar a raiz, que é arroba. V está 26,5 metros por segundo. 26,5 metros por segundo. Aí a gente tem Mi, falta pra gente Ômega. Quem é Ômega, uma vez que a gente tem comprimento de onda 5 centímetros? Comprimento de onda, e a gente tem a velocidade. Então, o cuidado que a gente tem que ter é a relação entre velocidade e ômega. Se a gente lembra que ômega é igual a 2π sobre tesão e k é igual a 2π sobre lambda, quando a gente faz uma divisão de um pelo outro, né? A gente divide um pelo outro, ômega sobre k, os dois π's cancelam e a gente vai ficar com ele igual a lambda sobre tesão, que é a velocidade. Que é isso tudo é igual a velocidade. Então, para calcular a frequência, a gente precisaria do K. Do K, não, a gente tem o comprimento de onda. E a gente precisaria do período, porque a gente tem lambda aqui. E a gente tem a velocidade. Então, muito bem, então vamos calcular. É como lambda sobre t é igual a v, e a gente tem a velocidade lambda, a gente consegue calcular o período. O período vai ser igual a lambda sobre v. Como a gente pode substituir os valores, vai ser lambda é 5 vezes 10 a menos 2, dividido sobre o v, que é 26,5, tudo no sistema internacional. Então, t vai ser igual ao tab, deixa eu colocar aqui, ESC para zerar, então 5x2F9, 2 a menos 9, dividido por 26,5. Vou colocar esse sistema internacional, V é 1,9, 1,89 vezes 10 a menos 3. Seguinte.
Aí é voltar para o conceito de K, né? Porque o que a gente está precisando de ômega. Como a gente tem o período e ômega é igual a 2π sobre tesão, isso permite a gente calcular o ômega, uma vez que 2π é conhecido. E a gente já tem o tesão que é 1,89, 1,89 vezes 10 a menos 3. Assim, ômega vai ser igual, tanto para a calculadora. Agora eu preciso colocar a calculadora aqui em cima. Não precisa não. ESC é 2 vezes π, muito bem. Daí eu vou dividir, abro parênteses. Não precisa abrir parênteses, 1,89x a menos 3, então 3 entre 9, fecho parênteses. E dá igual. Deu 3,3 vezes 10 a terceira. 3,3 vezes 10 a terceira hertz. Muito bem. Então a gente já tem ômega, que é esse termo, ômega ao quadrado. Agora a amplitude também é dada a Δx. Como a gente está usando a corda inteira, e ela tem 0,7 metros, eu quero a energia na corda inteira, é só colocar 0,7 metros aqui. Então a energia vai ser igual a 1 meio, ao Mi que a gente calculou que é 1,42 vezes 10 a menos 2. A gente também calculou o ômega ao quadrado, que é 3,3 vezes 10 a terceira ao quadrado. A amplitude ao quadrado, a amplitude está 5 vezes 10 a menos 3, então é 5 vezes 10 menos 3 também ao quadrado. E o Δx é 0,7 metros. 0,7 metros. Vamos colocar o resultado aqui. ΔE é igual. Vou atrapalhar? Não, minha cabeça não vai atrapalhar. Então eu vou fazer o cálculo. Só vou precisar colocar aqui para cima para conseguir enxergar toda a conta. Ai, ai. Então é 0,5, é 1 dividido por 2 vezes 1,40 vezes 1,42 x 2 negativo 9, que é o Mi, vezes 3,3 3x, não, é x a terceira, terceira hertz. Esse aqui é o quadrado, então Q, como é que tá certo? Vezes 5x3, isso aqui é negativo, e é ao quadrado também, então Q quadrado, vezes 0,7. Isso aqui tá dando 1,39,3 joule. Aí, assim, vou revisar e depois eu mostro para vocês onde está isso no livro. Estava fácil de deletar no momento que estava editando o PowerPoint. E isso aqui eu acho que era fechava, né? Fechava a questão. Qual a energia total do relógio? Perfeito. Esse era o último item do D. Né? Então, o que eu vou fazer? Vamos para a questão 3, que é o da Sonic, que é feita na prova. Deixa eu mudar aqui a página. A avião supersônico usadas de forma triângulo de base 11,2 e altura de 74 metros, porta com peso de 1,11 vezes 10 a 6. Então, partimos de um avião que tem asas triangulares, um triângulo, e aí era só não comer bola, né? E aí eu falei, a base do avião é, é essa aqui, que a gente vai falar que é 11,2 metros, e a altura vai ser isso aqui, do vértice até o perpendicular do lado oposto, é 64 metros. 64 metros. Shit, tá. 64 metros.
Portanto, assim, a área total disso, muita gente estava errando, estava com base vezes a altura. Mas ela é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área total aqui vai ser igual ao pegando a calculadora, colocando aqui embaixo para enxergar os números. ESC é 11,2 vezes 64 dividido por 2. Deu 3 pontos. Deixa eu tirar da anotação, né? Científico, 258,4 metros quadrados. Espero. E o... já tem uma área. Cadê a prova? As ondas geram um assovio característico da frequência dominante do terceiro harmônico de 2 Hz. O primeiro e quinto harmônico tem metade da intensidade dominante. Isso é fato, né? Porque você tem um som provocado, um som que é provocado por um tubo, e esse tubo só vai ter harmônicos de acordo com os números ímpares, por isso que é 1, 3, 5. Então, o terceiro harmônico é de 2.000 Hz. E aí o primeiro e o quinto, ele tem metade da intensidade dominante. O A está pedindo, o item A, que a gente vai começar agora, que pergunta qual é o gráfico disso. Então eu vou colocar no formato de gráfico, isto e isto. Aqui eu vou colocar os harmônicos N e aqui a intensidade deles. Intensidade, deixa eu colocar em vermelho aqui. Não, primeiro em branco só para colocar os índices. E eles são números inteiros. E aí eu vou colocar então aqui como 1, 3 e 5. Evidentemente tem os intermediários que não tem harmônicos sobre eles, mas colocando aqui em vermelho, o terceiro harmônico é o mais elevado. Ctrl Z, Ctrl R, mais elevado. Sendo que os demais têm metade dessa intensidade. Então, eu subi o primeiro até aqui e o segundo na mesma altura, na metade. Essa é a distribuição do gráfico esperado para os harmônicos. Muito rápido de fazer, acertou os eixos. Na verdade, nem sei se coloquei nota para os eixos. Prova. Questão 2, tudo respondido. 3. Calcular. Força de pressão. Esboço, só o esboço dos harmônicos. Eu não coloquei nota separada, mas ele estava no 0,3 para o item inteiro. Aí você fez só os eixos já do 0,1 para vocês. Mas vamos passar para o que vai dominar mais a resolução deste item, que é o item B. Infelizmente, mas assim, está muito mais fácil do que estava na prova. Aqui, B. Vamos começar a resolver essa equação que às vezes gera um pouco de confusão. Deixa eu ler o que está escrito aqui. B. Considerando que o resultado do item anterior seja 112 metros por segundo, né, seria assim, a velocidade com que representa a velocidade do ar que passa em cima da asa. Calcule qual deve ser a velocidade do ar embaixo dela para começar a sustentar o avião em voo, explicando seu raciocínio por meio da equação de Bernoulli. Dica, lei, porque a diferença de pressão é que gera a força de sustentação. Dando muita dica para facilitar a vida de vocês. Deixa eu colocar aqui a asa. E o que eu estava lembrando de vocês é que lembrar que na asa, se eu estou chamando aqui embaixo de V2, aqui embaixo vou ter também o. Tem que colocar Ctrl Z, tem que colocar Ctrl Shift H. Agora eu posso colocar ela. Se isso aqui é V2, então aqui embaixo eu vou ter P2, mudando a cor, acho que é 6 e 7. Eu vou ter Ctrl A, selecionar tudo, delete. Então é 6, vamos dar por 8. Aqui eu vou ter P2 e altura 2. Enquanto que aqui em cima eu vou ter P1 e H1. Aqui vocês têm que tomar cuidado de vocês serem coerentes com o que vocês estão falando, né? Você tem que lembrar onde vai ter pressão maior e menor. O lance é que, como dependente da altura que esteja o avião, H2 e H1 elas são muito próximos um do outro, são quase iguais. Então isso permite você cancelar
esse termo aqui da equação. E aí você lê a equação segundo as condições que você tem aqui. Se a gente sabe que a velocidade é alta aqui em cima, V é alto, esse termo aqui está para cima, significa que a pressão 1 é menor. Ou seja, o equivalente vai ter que ser equilibrado na outra parte da equação. Se V2 ela é baixa aqui, então esse termo aqui é menor, significa que P2 vai ter que ser mais elevado. Ele inverte. E é disso que você precisa, porque o que a gente vai ter aqui é um ΔP, uma variação da pressão, e esse ΔP vai ter vai ter uma direção que é de baixo para cima. E essa direção de baixo para cima vai implicar uma força que vai sustentar todo o avião. Mas o que é ΔP? Você tem uma força vezes uma área. A gente tem que saber quem é o ΔP. É uma diferença de força de forma que você tenha positivo para cima. Então, a gente tem que escrever ΔP é igual ao P2, que é uma pressão maior, está escrito aqui, menos P1. E agora a gente não vai ter erro para seguir na redação da equação. Ctrl Shift, volta para a lousa. Por quê? A gente escreve a equação de Bernoulli, ficou P, deixa eu colocar em tom branco, ficou P1 é igual a mais meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2 mais meio de ρ V2 quadrado. O que eu tenho que fazer eu vou passar o P1 para esse lado e o V2 para aquele lado. Isso vai fazer com que a nossa expressão, passando o V2 para lá, vai ter esse meio de ρ V1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar negativo, menos meio de ρ V2 ao quadrado. E aqui a gente vai ter o termo P2 menos P1. É o que a gente queria que aparecesse para ficar positiva a expressão. Eu já paguei, paguei. Ctrl Shift, Ctrl G, Ctrl Shift H, deixa eu ver se tá aqui. O P2 né, fica maior e P1 menor para que eles sofram um puxo. Eu posso voltar para a luz, P2, P1. Este termo eu estou chamando de ΔP. E aí, a relação dele com a força, a gente sabe que ΔP é igual a força vezes a área. Só lembrar, né? ΔP não. Força vezes A não. ΔP é força dividido por área. Força dividido por área. E a gente tem né, o ΔP. Sabe quanto é a diferença de pressão? Não. A gente sabe quanto é a força. Então eu posso substituir esse termo aí, colocando em branquinho, de tal forma que tudo que está aqui em evidência, eu posso pôr em igual, eu posso pôr em evidência. Aí eu fico com o termo V1 quadrado menos V2 quadrado. E esse termo aqui vai ser a força sobre a área. Isto aqui, a gente sabe que para um avião começar a subir, tem que superar a massa vezes a gravidade do avião, que é o peso. E o peso a gente tem. O peso está dado aqui em cima. 1,11 vezes 10 a 6 newtons. Mas vamos continuar na resolução algébrica. Então, voltando para a cor branca, isso implica, não atrapalha não. Eu posso passar o 2 para lá e vou para cá. Eu vou ver como a expressão que fica V1 ao quadrado menos V2 quadrado é igual a 2 vezes F sobre O vezes a área. Para baixo. Muitos erros estão acontecendo na prova por causa do esquecimento de colocar essa densidade do ar. E a densidade do ar está colocada aqui embaixo. Se vocês olharem na prova, densidade do ar 1,3 kg por metro cúbico.
Agora, outro problema é o de isolamento. Lembrar que o que vocês querem não é a velocidade 1, é a velocidade 2, que é a velocidade, no caso aqui, da parte de baixo, que Ctrl Shift H, Alt Tab, é a velocidade aqui de baixo, que a gente está querendo. Então, deixa eu sair daqui, voltar para cá. Vamos isolar esse. Então, eu posso passar o V2 quadrado para esse lado. Quando eu passo ele para esse lado, V2 quadrado, o que a gente vai fazer é passar esse 2F para o outro lado. Então, vai ficar V1 quadrado. E esse menos 2F, deixa eu já mudar o F, que o F, como eu falei, é mg. O peso, a gente tem mg, e dividido por OA. OA maiúsculo, que é a área. Implica que a gente tem que V2 é igual a raiz, tudo isso aí. Então, V1 quadrado menos 2 mg sobre ρ A. Vamos copiar essa equação, Ctrl F, pego a seleção aqui, Ctrl C, passo para o próximo item, Ctrl V, aqui. A ideia é já substituir os termos. Vou colocar a caneta vermelha, vou falar V1, a gente tem, e ela é, aqui, V1, 112 metros por segundo. Isso aqui vai ser 112 metros por segundo. Esse termo aqui, gente, tem como todo peso, que é 1.11 vezes 10 a 6 newton, 1.11 vezes 10 a 6 newtons. Ou tinha lido lá embaixo 1.23, 1.23 já está no sistema internacional, 1,23 quilos metro cúbico. E a área de concurso aqui atrás, 358,4 metros quadrados. 358,4 metros quadrados. Mandamos bala, substituindo tudo. Isso implica que Dora aqui ESC, deixa eu ver, 111, 112 metros por segundo ao quadrado aqui, menos, agora, duas vezes 1.11x sexta dividido por, abre parênteses, 1.23 vezes 358,4, fecha parênteses, calculou. Agora a raiz quadrada é arroba, de 86,6 metros por segundo. V2 é 86,6 metros por segundo. Que é menor, como a gente esperava, né? Então, tinha gente que estava dando maior do que o 112. Tá difícil subir essa prova. 112, ela é menor, então ela que está promovendo a pressão para o empuxo. Isso fecha o item B. Essa pressão, vamos para o item C. Vamos tab C. O item C está sendo despedido os seguintes. Sabendo que quando a velocidade do som é superada surge uma frente de estrondo, que no caso do problema foi formada a 5 metros de um observador, sabendo que o nível de intensidade sonora emitido pelo estrondo sônico a 20 metros do avião é 150 decibéis, calcule o nível de intensidade sonora escutada pelo observador no solo. O máximo que eu posso fazer é o seguinte, desenhar aqui o que está acontecendo, você tem o som, você tem um avião passando, vou colocar até no meio aqui, o avião passando aqui, ele emitiu um som a uma altura, Ctrl R, de 5.370 metros. E você tem um observador aqui.
nessa distância. A 20 metros, 20 metros disso, a gente sabe que o estrondo, na verdade por isso até aqui, né, onde está a cabine, 20 metros, a gente sabe que o estrondo é de 150 decibéis, 150 dBs. Eu quero saber quantos dBs está aqui no solo. E daí para ir para a intensidade sonora, a gente sabe que beta, de forma geral, é igual a 10 vezes o logaritmo da intensidade e uma intensidade de referência, que é a potência no limite de audibilidade, que é da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Mas independente disso, de conhecer isso, a gente pode usar uma relação, né? A gente calcula ela a 20 metros e a gente quer saber a intensidade sonora a 5.370 metros. A expressão vai ser a mesma. Só que qual é a diferença? É que o I vai ser diferente. A intensidade sonora que vai chegar para o observador vai ser de 5.370 metros, enquanto para I vai ser de 20 metros. E aqui você tem o mesmo termo de zero. O que eu sugeri para vocês, independente da diferença que vocês façam, é saber que aqui vai ser uma intensidade. É fazer a diferença de beta em 20 metros menos beta 5.370 metros. Ela vai ser igual à razão desse logaritmo. Vai ser 10 vezes log dessa I20 sobre I0 menos uma coisa bonita. Vou fazer aqui embaixo. Só pegar esse termo aqui. Transportar cá. Pronto. R e menos 10 log de I 370 sobre 0. Aqui eu vou fazer isso, porque daí eu posso escrever a diferença aqui, beta 570 é igual, põe em evidência 10, logaritmo, porque tem a mesma base, eu posso fazer a diferença dos logaritmos igual a razão do logaritmo. Então ele vai ficar I20 dividido por 0. Como eu faço a diferença, ele vai inverter, né, pela razão, então vai ficar I0 sobre I5.370. Com a vantagem de que nesse processo, esse Y0 eu não preciso saber, ele anula. Mas não entrou o termo da distância, isso é uma coisa que eu já resolvo já. Ou seja, vou escrever beta 20 menos beta 5.370 é igual a 10 log da razão das intensidades. Eu não tenho as razões das intensidades, mas o que eu tenho são as distâncias, e é isso que eu quero calcular, 5.370. A gente sabe que a expressão da intensidade, intensidade é a mesma coisa que a potência dividido por unidade de área. Então ela é como o som se espalha geometricamente dentro de uma esfera, a superfície de uma esfera, que é 4π, vou colocar minúsculo, d quadrado. O que vai mudar para intensidade 20 e intensidade 5.370? A distância. Então, se eu combino essas duas expressões aqui, tem que beta 20 menos beta 5.370 é igual a 10 log. Agora, onde tem I20, eu vou pôr D20 aqui nessa expressão da intensidade. Vou colocar I, desculpa, vou colocar a potência, porque a potência do avião é a mesma, independente da distância. Então ela fica igual. Dividido por 4π.
E a distância é de 20 metros. Então, distância 20 metros ao quadrado. Divido essa expressão pela mesma potência, não importa qual a distância, como eu falei, dividido por 4 π, que é o tempo que você perde, d ao quadrado é d de 70 ao quadrado. E nessa expressão, de novo, o verso morre, que a potência morre, 4 morre, π morre, e vai ficar, deixa eu escrever ela aqui, 10 log da razão entre d quadrado de 5.370 dividido por d quadrado a 20 metros. Muito mais simples que com todos os termos que a gente tem, porque a gente sabe quanto é, deixa eu colocar em vermelho, sabe quanto é beta 20, sabe quanto é 150 decibéis. A gente sabe quanto é a distância, é 5.370 metros. A gente sabe essa distância, que é 20 metros. Então, ó, a expressão pode até ser mais simplificada ainda. Esse quadrado poderia sair com o 10 aqui ficar 20. E vou até colocar isso porque facilita para colocar na calculadora. Fica 20 log da razão das distâncias. Então, eu vou colocar os valores. Eu estou atrapalhando, Deixa eu colocar. Deixa eu colocar na cabeça. Fica 5.370 quadrado. Dividido 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, não, desculpa. Eu usei esse quadrado não está mais porque eu coloquei ele aqui para fora e esse 20 para dentro. Fica só assim. Agora, eu quero saber beta a 5.370, então, e posso calcular isso. Esse valor todo aqui, calcular ele. Calculadora, vou colocar aqui em cima. Vai ser ESC 5.370 dividido por 20 é igual a isso aí. Eu tiro o log que é L nessa calculadora e vezes 20. Deu 48,5 decibéis. Agora, se eu isolo o beta 5.370, ou seja, eu passo para lá, passo para 60 para cá, beta, coloco agora, beta 370 é igual esse termo passo para cá, enquanto o beta passa para lá. Então vai ficar, deixa eu só anotar o valor, 48 vermelho. Está escrito aqui. Onde está? Está escrito aqui 48, 48, 58 decibéis. Isso aqui vai passar negativo, enquanto 150 decibéis continua positivo. Então, vai ser igual a 150 dBs. Isso aqui passa para esse lado negativo. Então, é uns 48,58 dBs. Portanto, beta 5.370 metros é igual a 150 menos 48,5, 48,8, 101,4, 101,4 decibéis. Já diminuiu bastante, mas continua sendo um som bem intenso para a distância que ele tem. Esse tipo de instrumento, ele às vezes é tão intenso que consegue romper as janelas dos prédios mais altos. Esse aqui tem uma distância muito grande e ele é usado inclusive para alerta de tsunami no Chile, no espaço rasante lá no litoral, justamente para assustar os banhistas, e com alta velocidade gera um impacto de alta pressão
supera a velocidade do som, e aí serve de alerta para afastar os turistas. Agora fechamos essa questão, deixa eu voltar aqui para cima e pegar a prova. Isso cumpriu o item C, a gente tem o item D, que é um item extra. O nível de intensidade sonora mencionado para o item anterior é o mesmo que o martelo hidráulico, considerando que o movimento oscilatório 2 dele seja, que se encontra em fase, mostra que a intensidade sonora resultante dos mesmos 20 metros não é o dobro. Esse é um item que acaba repetindo essa mesma questão. Vou colocar aqui para baixo e vou colocar item D. E sair da mesma expressão, mas com a seguinte atenção, né? Vou escrever beta para 1, para um martelo hidráulico, né? Beta para 1, posso ficar com minhas letras, beta para 1 igual a 10 log da intensidade de 1 martelo hidráulico sobre a intensidade 0 e delta para 2 vai ser igual a 10 log, e a diferença aqui vai ser que ao invés de 1 você vai ter 2 vezes a intensidade sonora em relação à referência. E aí a gente procede da mesma forma, fazendo diferença entre essas duas grandezas. Sabe que a intensidade maior vai ser do beta, né? Então vai ser beta 2 menos beta 1 é igual log das intensidades, intensidade 0, 10, menos 10 vezes log da intensidade, duas vezes a intensidade, Ctrl Z, duas vezes a intensidade, dividido por 0. Aí na mesma questão, como você tem a diferença dos logaritmos, é a mesma coisa que eu tivesse a razão deles. Aí eu vou ter i sobre 0, e a razão desse logaritmo você vai fazer uma inversão, aí 0 é 2 vezes i. E mato os i zeros, fica aí, esse i morre aqui, portanto, B2. Opa, B2 sobre 1, Ctrl F. Ctrl X, B, B2 menos beta 1 é igual. Morreu todos os termos, é a mesma coisa que 10 vezes logaritmo de meio. Como a gente sabe, na verdade a gente sabe, né, que 1 beta 1 ele tem 150 vezes isso. O nível das relacionamento interior é o mesmo, 50 decibéis, 20 metros. Então, a gente sabe que beta 1 é nada, 2. Beta 1 é 120, 150 decibéis. Então a gente quer saber o beta 2. Vou isolar, Ctrl Z, Ctrl Z é 1, beta para 2 marcamos hidráulicos, vai ser igual a beta 1, mais. Aqui já está mostrando uma coisa, né? Que esse 2, deixa eu calcular esse termo, mas que não é linear, é logarítmico. É isso que está falando esse termo. Aí calculando esse termo, calculador aqui para baixo. É igual a ESC 0,5 logaritmo vezes 10. Um termo negativo de menos 3 decibéis, então posso dar um Ctrl F aqui e só colocar um termo negativo. E o termo negativo de menos 3 decibéis. Como isso aqui é o 150, isso aqui é 150 dBs, a gente pode escrever que beta para 2 martelos hidráulicos é 147. Não, peraí. Ele aumenta, não pode diminuir. Para 2 martelos hidráulicos ele aumenta. Então aqui onde eu errei B2 menos B1, 10 log
Beleza. 2. Aqui que eu errei. Aqui que eu errei. Porque aqui seria 2. Tá, lembrando. 2. E aqui seria 1. Né? Esse aqui é o B1 para 1. Então, esse aqui é o B2. Aí o 2, ao invés de aparecer aqui embaixo, o X, ele apareceria aqui em cima. 2. Então, ao invés de ser um logaritmo de 1 meio, o X, deixa eu ver, X seria um logaritmo de 2. Logaritmo de 2, ao invés de ser menos 3 decibéis, logaritmo de 2, 2 log i vezes 10 é 3. Então, por isso o sinal é positivo. Se é positivo, Ctrl F, ao invés de ser 47, o que a gente tem é 153 decibéis. Não dobrou o número de, de decibéis, porque a escala é logarítmica. Ele simplesmente superpõe 53 decibéis, que já no limite de audibilidade, você não tem como elevar mais pelo número de células que você tem de recepção, o número de decibéis. Então só aumentou 153 decibéis. Isso acontece também com estrelas. Por exemplo, você tem uma estrela e tem uma certa magnitude. E do lado dela você tem um par dela, formando um sistema binário, com a mesma magnitude. E quando você soma duas estrelas, não dá uma estrela com o dobro do brilho. Ela simplesmente fica com um brilho muito parecido com se fosse uma estrela simples. Isso são consequências dos limites dos nossos sentidos. Eles não têm os instrumentos que a gente procura que sejam lineares, mas eles respeitam essa escala logarítmica. Voltando aqui para o canto superior esquerdo e vendo a prova. A gente respondeu o item B da questão 3. Agora eu posso responder o item 4. Que é relativamente simples. Né? Deixa eu ler. Questão inédita, entre aspas, né? Dá para encontrar ela de diferentes formas, mas vamos ler. O dispositivo alado é um tubo mergulhado em água, mas que o nível muda conforme você muda a altura do tubo. É utilizado para medir a velocidade do som no ar. O tubo vertical estreito está praticamente cheio de água. O nível da água pode ser ajustado e assim o comprimento da coluna de ar mudar. Ou seja, o ar que tem aqui livre vai mudando só você subir e descendo esse tubo. Quando já está usando com frequência de 500 Hz, vibra em frente à extremidade aberta, vibra quando você tem uma certa distância aqui, o som entra e via o tubo abaixo ondas sonoras com comprimento de lambda 0 é V sobre F0. É um jeito de escrever as expressões. Alterando a altura do tubo, altera-se a profundidade da superfície da água no fundo do tubo, onde a onda sonora reflete, apenas nas distâncias 16, 50,5, 85 e 119 centímetros, onde ocorrem as ressonâncias audíveis. Vai chegar a um ponto em que você não está ouvindo nada, mas entra e depois começa a subir. O que ele está querendo aqui no ITA? Primeiro, que se esboce as ondas nas primeiras, segundas e terceiras ressonâncias. Lembrar que tudo aberto, as primeiras, segundas e terceiras ressonâncias corresponde aos harmônicos 1, 3 e 5. Então, vamos escrever isso, eu vou pegar e desenhar um tubo e vou replicar ele. Primeiro tubo, na verdade, primeiro eu vou desenhar um diapasão e ele está vibrando. Eu vou marcar um tom vermelho ou amarelo até em linha reta, Ctrl R, no nível a partir do qual a gente está contando as coisas no tubo. Porque daí eu vou desenhar, aproveitar que está com as retas, vou desenhar o tubo, exagerado aqui, tubo, onde está o nível da água. O que vai mudar é o L, né? Então, nível da água vai ser assim. Não está fechado aqui embaixo. Então, deixa eu colocar aqui. Travo de novo a dita da luz. Dá um clique no botão aqui para ver se eles travam. Mas interessante por que acontece essas travadas, não? Pronto. Tá em branco. Branco. Vou colocar aqui no tubo. E eu vou colocar o nível de água em azul. Sei lá, tá aqui.
A distância, que é aqui da abertura do tubo, é o que a gente está chamando de L. Ctrl L, para sair isso aqui. Vou escrever em branco. Isso aqui é L, mas até a abertura do diapasão e tá o aumento da pressão, delta L. Não vou alterar isso. Eu vou alterar esse comprimento L1 mudando o nível da água. Então, eu vou basicamente copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu coloco aqui, ou seja, eu mudo o nível daqui, mas só o nível da água, que eu vou subir, na verdade, nesse caso, baixar. O nível da água. Quanto? O suficiente para acontecer a ressonância. E o senhor toque na frente. É isso que eu desenhei para o tubo. Deixa eu sair da frente. E ao invés de ser Ctrl F, L1, nesse caso, eu estou no L2. Delta L é o mesmo. Eu não alterei a posição de diapasão, eu só mudei o nível da água. Daí eu repito isso aqui, Ctrl F, Ctrl F, essa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui superou o delta L e abaixar esse nível. E só escrever errado também, né? Ctrl F, Ctrl X, C, L2, e Ctrl F, isso aqui é L3, Ctrl X, isso aqui é L3. Qual é a diferença do que acontece em cada um dos harmônicos? Vou representar em vermelho, e assim, desde a abertura aqui, que é o máximo da pressão, vai, a onda vai descer, refletir e subir aqui. Então você tem um ventre e um nó. Se você notar isso aqui para ondas sonoras é lambda sobre 4, isso aqui é lambda sobre 4. Para a segunda ressonância, para um tubo aberto, você tem uma ponta fixa e a outra aberta, ela segue a sequência dos números ímpares, múltiplos ímpares de um quarto de comprimento de onda. Então a gente espera que a coisa venha aqui da abertura, tenha um nó, entre aqui e depois tem a outra nota. Eu só exagerei os componentes porque eu errei aqui, mas o que você esperaria aqui é que tanto um aqui tem 3 quartos de lambda, e 3 quartos de lambda. Ou seja, ela vem aqui com 3 quartos de lambda, reflete mais 3 quartos de lambda. Só para fazer os esboços, né? E aqui, olha só, falhou. Aqui ela também delta lambda, tudo distância em relação a Japão é igual. Mas nesse caso, você vai ter aumento disso, só vai acontecer uma ressonância que vai chegar no múltiplo quinto, no N5, ou no harmônico 5, para ter ressonância. Então eu tenho que fazer duas vezes isso aqui, ela tem essa, veio para cá, subiu, desceu, veio para cá, essa aqui também subiu, desceu, veio para cá, e tá meio fora de proporção, né? Preciso fazer e refletir ela aqui, fazer e refletir ela aqui. Teria que ser mais proporcional, né? Os componentes juntos daqui, mas isso aqui é equivalente a 5 quartos de lambda, como isso aqui, 5 quartos de lambda. Basicamente a gente tem tudo o que a gente precisa para descrever a expressão básica, porque teoricamente o que a gente nota é que se a gente escrever cada um do, desses comprimentos, né, o total vai ser o seguinte: L1 mais delta lambda vai ser
Essa distância vai ser um quarto de comprimento de onda sobre 4. No caso, L2 delta lambda vai ser igual a esse comprimento de onda, que é assim, essa distância daqui para cá, que é 3 quartos de lambda, e esse aqui, que é o L3 mais o delta lambda, vai ser igual a 5 quartos de lambda. O que a gente pode notar, que o que a gente vai esperar quando a gente tem as distâncias onde acontece essa soma desses quantidades do experimento diminuindo o nível aqui, é que qualquer diferença de valores sucessivos aqui, por exemplo, se eu pego esta diferença aqui, L2 menos L1, que os deltas L se anulam. E quando a gente faz isso, a gente vai ter 3 quartos de lambda menos 1 quarto de lambda. Isso dá 2 quartos de lambda, ou seja, meio lambda. Poderia pegar esses dois aqui. Esses dois, a gente tem L3 menos L2, dois valores sucessivos. Veja que vai manter a mesma relação, vai ser 5 quartos de lambda menos 3 quartos de lambda. 3 menos 4, 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 4 dá meio lambda. Sempre vai ter essa diferença em lambda. E aí que vem o item 2. Deixa eu subir aqui para não atrapalhar a leitura. Mas no item 2 a gente está falando, olha, B, qual é a velocidade do som no ar? Vai entrar essa expressão, mas antes a gente precisa calcular a frequência. Porque o comprimento a gente sabe, a gente saber a frequência. Então vou passar aqui para o item B. Item B, vem para cá, então 4B. 4B. E notar que no problema que a gente tem, né? O problema que a gente tem, opa, os desenhos mais bem feitos lá, com relação à velocidade do ar. Deixa eu voltar para ter o termo. A gente tem que, desculpa, a gente tem que a frequência já é 500 Hz, e o lambda zero que não apareceu, que é F0, a gente pode isolar o F desde que a gente saiba o lambda. Como é que a gente vai fazer o lambda? É conhecendo o que está acontecendo nas ressonâncias. Para saber isso, a gente tem que calcular L1, L2, L3, ver a relação, na verdade, da diferença de L1 e L2, L3 e L4. Deixa eu voltar uns termos aqui. Então, se eu faço, olhando o problema aqui, a gente sabe que as distâncias que acontecem é 16, 50.5, 85 e 119.5. Veja que vai acontecer para cada um deles. Se eu tenho, escrevendo os termos, ele é igual a 16 igual a 0 centímetros. L dois é igual a 50.5. L3 é igual a 85 centímetros. E L4 igual a 119,5 centímetros. Faz a diferença desse por esse, que é L2 menos L1. É igual. É a calculadora. ESC fica 50.5 menos 16. 84,5 centímetros. 5 centímetros. Nota se eu pegar esse por esse. L3 menos L2. A gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Fica 85 menos 50.5. Deu 34,5. E, consequentemente, se eu faço a diferença entre L4 menos L3, nossa, essa diferença vai me dar ESC 119,5 menos 85.
ou seja, 34,5 também. Isso significa que eles estão exatamente nos harmônicos. Eu posso usar qualquer um, evidentemente vou usar a frequência 1, mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? É lembrar da expressão que a gente obteve aqui. Qualquer uma das diferenças é meio de lambda. Então, se eu pegar qualquer uma dessas diferenças, por exemplo, L2 menos L1, ela é igual a lambda sobre 2. E é tudo que eu precisava, porque eu posso isolar o lambda, ele vai ser 2 vezes 34,5 centímetros, então implica que meu lambda é igual a vezes 2, 69 centímetros. 69 centímetros. Agora a gente consegue voltar para a expressão que eu tinha mencionado aqui. A gente sabe que a velocidade lambda zero é igual a v sobre f zero. E a gente tem a frequência zero. Então, se lambda zero é igual a v, que é a velocidade do som, sobre a frequência zero, portanto a gente pode escrever que v é igual a lambda zero vezes a frequência zero. Como a gente sabe que isso aqui é 500 Hz, a frequência do diapasão, isso aqui a gente acabou de determinar nos 69 centímetros, 69 centímetros é 0,69 metros, a gente consegue calcular a velocidade em metros por segundo. Estou aqui de novo no tampão das coisas, aqui com as expressões. Agora, então é 0,69 Hz, então o valor é que 0,69 vezes 500 Hz dá 345 metros por segundo. Foi aí que eu falei, né, que a velocidade do som é 345 metros por segundo. Estava lembrando o valor que dá no experimento. É isso que eu entendi. Agora, por fim, tem que ser é basicamente calcular o delta L. Aqui, né? Esse pequeno delta L. Porque o valor que a gente está obtendo de comprimento total, que vem daqui até aqui, esse quarto de comprimento de onda, ele é delta L mais L1. Então, para lá, sabe que delta L mais L é igual a um quarto de comprimento de onda. A gente tem já o comprimento de onda, a gente quer saber o delta L. Então, delta L vai ser igual a lambda sobre 4 menos L. Substituir os valores que são L para o primeiro caso. No primeiro caso, 16 centímetros. Isso é porque ele estava sempre no primeiro harmônico. Isso aqui está em centímetros. Está em centímetros. Aqui então, vou colocar em centímetros. 69 centímetros. 69 centímetros. Só eu fazer a conta. Estou trocando ESC. ESC. Então, 69 centímetros dividido por 4 dá 17,25. Menos 16 centímetros, porque sobe delta L igual a 1,25 centímetros. Aí a gente concluiu a prova. A distância da boca do tubo está com nó de pressão. A pressão onde está a vibração do diapasão, a gente calculou essa distância e com isso a gente conclui a execução da prova. Então, posso parar isso aqui. Agradeço a atenção. Com isso, eu vou basear as indicações na correção da prova, onde está acontecendo os erros e os acertos de vocês. Eu vou indicar aqui para que vocês consigam ter o feedback da prova. Posso desligar aqui então a gravação. Muito obrigado pela atenção.